Agora a gente vai conversar ao vivo com o jornalista Fábio Shapiro. Ele é morador de Israel e vai nos contar detalhes de como foi o ataque, né, e a movimentação da população local. Fábio, muito obrigada já e pela gentileza, né, de nos atender no momento de tanta tensão, né, e também trazer relatos de quem está tão perto dessas explosões. Queria que você contasse primeiro de onde você fala exatamente, né, e como que está primeiro a situação por aí nesse momento. Muito boa tarde. Boa tarde, eu estou falando de Beitan, perto de Netânia, ao centro de Israel. A situação aqui está realmente, é uma coisa que às vezes é um pouco cômica, é tragicômica de se falar que a situação aqui é bem tranquila. Por mais que tudo tivesse acontecido, já havia informações que os Estados Unidos já tinha passado para Israel que lá pelas 5 horas existia a possibilidade de haver um ataque nas horas seguintes. O porta-voz do Exército, Daniel Hagari, já havia avisado para todos permanecerem calmos, perto de bunkers, iria acontecer o ataque, só fiquem tranquilos. E quando aconteceu o ataque, nós recebemos com 12 minutos de antecedência, que é o tempo que leva para o míssil chegar em Israel, um alarme vibratório. Foi a primeira vez que nós recebemos esse vibratório, que normalmente é uma sirenezinha que toca em toda a região. Foi um alarme vibratório especial. Todos vão para o bunker e estava todo mundo protegido. Realmente, a única casualidade que teve, ironicamente, porque o Irã disse que era em homenagem, em apoio aos palestinos, foi um palestino de Gaza que morava em Jericó. Um dos destroços do míssil que foi atingido caiu em cima dele e acabou, infelizmente, tirando a vida dele. Mas estamos bem tranquilos. Agora, Fábio, se não me engano, hoje começa o Ano Novo Judaico. Você estava ali já numa movimentação, se preparando para esse momento. Onde você estava, né, quando você recebeu essas mensagens? Se onde você estava foi possível ouvir os sinais de alerta dessas sirenes? Sim, eu estava nos estúdios da nossa televisão, a A24 News, em Tel Aviv, no sul de Tel Aviv, em Yafo, e realmente foi um dia atípico ontem, porque começou o dia já com a invasão de Israel ao Líbano, continuou-se algumas horas depois com um míssil balístico vindo do Hezbollah do Líbano até o centro de Israel, caindo numa cidade que, onde eu estava, era cerca de 3 quilômetros de distância. Depois fui ao trabalho, onde já existia a expectativa toda de cobrir esses dois eventos, que eram eventos atípicos. Veio um outro ataque terrorista na linha de trem de Yafo, que matou 7 pessoas e deixou vários feridos. Foi depois responsabilizado pelo próprio Hamas por uma das suas unidades dentro de Hebron. Eles vieram até Yafo para cometer o ataque. E isso já estava deixando as pessoas um pouco aflitas. Aconteceu a 1 quilômetro de onde eram nossos estúdios. E meia hora depois veio o ataque do Irã. Então, a tensão veio por muitos eventos acontecendo ao mesmo tempo, não especificamente pelo ataque do Irã ou por um ataque terrorista. Eram muitas notícias vindo ao mesmo tempo e era um pouco difícil de entender o que estava acontecendo. Essa foi a grande tensão. Fábio, nossos comentaristas também vão participar dessa conversa. Vou começar pedindo para o Gustavo Segré, então, fazer a primeira pergunta. Fábio, boa tarde, boa noite para você. Em 2006 a 2011, e estou puxando uma informação que foi passada pelo nosso colega Roberto Mota, o órgão de segurança da ONU fez uma proibição permanente de uso de armas para Irã. Através de um acordo com o governo do Obama, o Obama restitui esse poder para Irã a partir de 2020 e 2025, e não somente isso, senão que permite que, a partir do final do embargo econômico, Irã obtenha uns 150 bilhões de dólares. Agora, Estados Unidos se coloca naturalmente do lado de Israel, mas isso não tem um conflito em função do que foi feito com o que está sendo agora, ou seja, parte desse poderio atual do Irã foi permitido em função desse acordo do passado, através do governo Obama, o governo americano Obama, contrariando uma determinação do Conselho de Segurança da ONU. Hoje a ONU está meio desvalorizada, mas aí vocês, como povo
de Israel, não sentem que Estados Unidos, naquele momento, pode ter errado com essa determinação de restituir poder econômico e poder armamentista para o Irã? Você está correto, é exatamente isso. O próprio Benjamin Netanyahu falou na ONU que ele continua avisando de ano após ano, quando ele é primeiro-ministro, antes de sair e voltar, que o Irã é o grande problema, o Irã é o grande inimigo. Para falar a verdade, a maneira que Israel trata a ONU é como chacota. Normalmente o embaixador de Israel na ONU é alguém que estava fazendo um pouco de problema dentro do partido do Netanyahu, ou ele era uma possível oposição de dentro do partido. Ele fala, vai para Nova York, vai ser legal, vai ser bom lá, e você pode representar o país. Foi isso que aconteceu com o Dani Danon, que nas primárias do partido foi contra o Netanyahu antes de ir para a ONU, e ele foi para a ONU. O Gilad Erdan, que veio depois, também. Agora o Danon também volta para a ONU. Israel não considera a ONU como um órgão sério. O foco de Israel é realmente nos Estados Unidos, principalmente, e acordos bilaterais. E isso, como já havia sido falado sobre condenações vindas pelo secretário-geral Antônio Guterres, ele é persona não grata. O próprio ex-embaixador Gilad Erdan também já havia falado para ele sair. Pelo que nossas fontes nos contaram, o foco dele nesse momento é sair bem ao lado da esquerda, porque existe uma possibilidade dele sair para voltar para Portugal para possivelmente ser um candidato à presidência de Portugal. Então o foco da ONU está um pouco fora do que seria realmente trazer a paz e os direitos humanos do mundo. O próprio Irã vai na ONU, como foi esse ano, pedir paz mundial, não haver mais distribuição de armas nucleares, desenvolvimento de armas nucleares, e como você mesmo falou, nos Estados Unidos foi leniente nessa questão. E desde a saída dos Estados Unidos do Afeganistão, o mundo perdeu um pouco a mão. A Rússia invadiu a Ucrânia, tivemos mais conflitos entre Azerbaijão e Armênia, a Venezuela tentou invadir a Guiana. Vários conflitos vão chegando. O próximo que todos estão falando será uma possível invasão chinesa em Taiwan, o que era para mostrar como está mudando essa geopolítica, como os Estados Unidos está deixando de ter poder. E com isso, os Estados Unidos têm que mostrar nessa situação, nessa região que é o Oriente Médio, em que antes foi muito ativo, se ele ainda tem poder aqui. E essa é a grande complicação, porque os Estados Unidos, para muitos aqui em Israel, deixou Israel para trás. Quando o governo americano, principalmente a Kamala Harris, falou não entre em Rafah, não entre em Rafah era justamente onde estavam vários dos sequestrados que foram achados mortos em uma operação do Exército. Conversamos ao vivo com Fábio Shapiro, que atualmente mora em Israel. Fábio, mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui conosco, essa gentileza, claro, de nos atender num momento de tanta tensão. Quem sabe nas próximas horas e nos próximos dias a gente também volte a conversar num outro cenário, se possível. Boa tarde para você, boa noite por aí também. Boa noite, sempre um prazer falar com a Jovem Pan.